Olá, me chamo Rebeca Poliani. Eu estou na graduação de Psicologia no quinto semestre da Unital, Universidade de Taubaté. Olá, meu nome é Renan Roque. Eu também estou no quinto período de psicologia na Universidade de Taubaté, junto com a Rebeca. E hoje a gente vai apresentar um curso introdutório sobre a vida e a obra de Jung, o fundador da psicologia analítica. Isso, e também durante essa apresentação vão ter trechos de uma entrevista que a gente fez com uma psicóloga que atua na clínica. E lembrando que os materiais que forem utilizados ou que a gente indicar vão estar na descrição do vídeo. Cris, você pode se apresentar um pouco para a gente? Bom, eu sou formada desde 93, já trabalhei em diferentes áreas dentro da psicologia. Trabalhei em comunidade terapêutica, em escola de educação especial e desde 2003 eu sou psicóloga aqui no CEPA, que é onde, né, os alunos de psicologia fazem os estágios na Unital. E também desde 2000 que eu atuo no meu consultório, né, atendo crianças, adolescentes, adultos, e também já desde 2003 com a minha formação na psicologia analítica. Legal, Cris. E assim, por que você escolheu essa abordagem? É legal essa pergunta, né? Assim, a psicologia analítica, ela veio até mim antes mesmo da própria psicologia. Então, eu sou da época que, quando eu terminei o ensino fundamental, eu escolhi fazer magistério, né, que hoje em dia não tem mais, mas era o equivalente à pedagogia do ensino técnico, né? E uma das disciplinas que eu tive foi psicologia da educação, e lá o professor ele sempre sugeria algumas leituras que não voltadas só para a área da educação. E uma das leituras que eu debrucei nela, mergulhei, foi os livros, né? He, She e We. E aí depois, mais tarde, quando eu estava na faculdade, tendo aulas da disciplina de psicologia da personalidade, que eu fui ver que estava relacionado, né? Assim, os aspectos teóricos eram os mesmos. E aí ali começou meu interesse, né? E aí eu fui fazer terapia com base analítica e foi aí o meu percurso pessoal nesse sentido. Jung nasceu na Suíça em 1875, numa família pobre. O seu pai era pastor, então ele teve uma influência religiosa e também apresentou uma curiosidade por entender os elementos presentes na religião desde cedo. Ele também teve contato próximo com a morte e os ritos fúnebres, visto que seus dois irmãos faleceram na primeira infância, antes mesmo dele nascer. Além disso, ele morava perto de rios e lagos, onde várias pessoas morriam em acidentes. Os seus pais não tinham uma boa relação e por isso acabou por morar com sua tia. Nessa fase de sua vida, Jung era uma criança mais retraída, porém curiosa quanto aos fenômenos que aconteciam em sua volta. Então, esse foi o contexto inicial de sua vida. Conforme foi crescendo, seus interesses principais eram relacionados às ciências, história, filosofia e arqueologia. Em 1895, cursa medicina na Basileia com a ajuda de custos de parentes e depois se especializa em psiquiatria. Ele demonstra interesse por essa área que na época não era tão valorizada ainda, né? Bem, agora em 1900, exatamente no dia 10 de dezembro, o Jung se tornou assistente no Hospital de Doenças Mentais em Zurique. Nesse hospital, para se familiarizar melhor com a especialidade escolhida,
Ele se isolou por 6 meses e ficou observando os pacientes e estudando a literatura psiquiátrica. Foi exatamente nesse momento de estudo que ele teve os primeiros contatos com a psicanálise de Freud, lendo A Interpretação dos Sonhos, livro que havia sido publicado exatamente naquele ano, em 1900. Nesse mesmo período, Jung também atuava na clínica, onde ele utilizava o teste da associação de palavras. Consistia, basicamente na apresentação de uma lista de palavras, uma de cada vez, a um paciente que havia recebido instruções de responder com a primeira palavra que lhe viesse à mente. Quando a pessoa hesitava durante o tempo para responder, ou então expressava alguma emoção na hora da resposta, isso significava que a palavra atingiu o que Jung chamava de complexo. Essas pesquisas a respeito dos complexos deram a Jung o crédito necessário para ele ser aceito nos Estados Unidos, país onde ele fez diversas viagens para conferências. Já em 1905, Jung tornou-se o médico-chefe na clínica de psiquiatria da Universidade de Zurique e se aprofundou ainda mais nas pesquisas sobre técnicas psicanalíticas. A partir do momento que o Jung começou a estudar mais profundamente a psicanálise, ele começou a trocar cartas com o Freud. Ele chegou a enviar para o Freud até mesmo cópias de alguns artigos que ele havia feito. E desde essa época, eles já apresentavam uma certa divergência a respeito dos traumas infantis. Com toda essa proximidade que os dois estabeleceram, em 1907, Freud convida o Jung a ir até Viena para eles se conhecerem pessoalmente, o que resulta numa conversa ininterrupta, né, uma conversa sem parar, durante 13 horas. E, bem, foi assim que se iniciou o relacionamento entre os dois, um relacionamento pessoal e profissional, que duraria pelos próximos 6 anos. Ao retornar para Zurique, Jung e Freud continuaram trocando correspondência semanalmente, até que em 1909, ambos receberam convites para lecionar, para falar sobre psicanálise nos Estados Unidos. Por conta disso, eles viajaram juntos de navio por 7 meses. Bom, então o Jung, o Freud e outros psicanalistas daquela época fazem essa viagem, né, para os Estados Unidos com o intuito de ensinar e de apresentar a psicanálise. E um fato muito importante que aconteceu durante essa viagem, né, para a relação de Jung e Freud foi um sonho que o Jung teve, conhecido como sonho da casa, onde nesse sonho o Jung se encontra inicialmente numa casa decorada em um estilo do século XVIII, e conforme ele vai descendo os andares da casa, ele vai regredindo nos séculos, até que ele chega em uma espécie de sepultura pré-histórica, onde ele encontra caveiras, ossos e cacos de cerâmica. O Jung conta esse sonho para o Freud, e o Freud tem uma interpretação que Jung não concordava, uma interpretação que não representava o que o Jung sentia a respeito do sonho, o que fez com que o Jung questionasse aqueles métodos usados por Freud. Já em 1910, depois dessa viagem, o Jung é nomeado, por insistência do Freud, o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Até aquele momento, a psicanálise vinha sendo muito relacionada como um conhecimento de judeus, já que Freud e muitos outros membros eram judeus. Como Jung não era judeu, Freud entendeu que seria benéfico para a expansão da psicanálise Jung ser o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Como o Renan já falou, Jung tinha visões diferentes sobre alguns conceitos de Freud. Por isso, em determinado momento, houve um rompimento entre a relação dos dois. O livro Símbolos da Transformação foi o estopim para que o rompimento acontecesse, pois Jung declara publicamente a discordância com conceitos fundamentais da psicanálise freudiana. Depois do rompimento com Freud, Jung acaba por ficar isolado por um período e aproveita esse tempo para mergulhar em seus pensamentos
sonhos e também para analisá-los. Nesse período, o livro Tipos Psicológicos é desenvolvido e publicado em 1921, livro o qual foi muito importante para sua teoria. Assim, Jung consolida a psicologia analítica, já não sendo mais uma teoria estritamente dependente da psicanálise, pois apresenta seus próprios conceitos. Como eu disse anteriormente, Jung teve curiosidade desde a infância sobre religiões e aspectos culturais. E ele acreditava que há comportamentos, crenças e símbolos que são passadas de geração em geração, e essas são abrigadas pelo inconsciente coletivo, um dos seus conceitos, né? Além disso, ao longo dos anos, a humanidade utilizou de diversas formas para compreender o mundo e os fenômenos dele, como no exemplo do I Ching. Eu vou deixar um vídeo na descrição sobre isso. Ele, inclusive, fez o prefácio da primeira versão traduzida sobre I Ching, produzida por Richard William. Jung morre em 1961. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que assim, o Jung ele continua muito atual, né? Eu acho que a forma que ele pensou, estruturou a teoria dele e vamos dizer assim, a psicodinâmica do indivíduo, ele não focou só em questões, vamos dizer assim, daquele tempo, né? Eu vejo que muitas até assim situações que foram presentes naquela época hoje ainda se manifestam e vão ficar, eu acredito que por muito tempo. Eu diria até que a teoria dele pode se considerar atemporal, né, meio universal mesmo. Bom, agora nós vamos começar a abordar os aspectos teóricos da psicologia analítica, feita pelo Jung, e vamos iniciar pelo conceito de psique, que para o Jung representa a totalidade da personalidade, né? Para ele representa que uma pessoa, em primeiro lugar, ela é um todo e não uma união de partes. O Jung ele rejeitava a ideia de que a personalidade ela é fragmentada, ou seja, o homem já é um todo e nasce como um todo, para o Jung. E cabe então a esse homem desenvolver esse todo essencial. Portanto, o trabalho do Jung como psicanalista consistia em ajudar a recuperar ou fortalecer a unidade psíquica, né? Ajudar a recuperar ou fortalecer esse todo psíquico. E a psique, ela pode ser comparada a uma esfera, como essa que está aí na imagem, uma esfera com uma zona brilhante em sua superfície, que está sendo representada pela consciência. O ego seria o centro dessa zona brilhante, já que ele consiste nas percepções, recordações, pensamentos e sentimentos conscientes, e por conta disso se encontra bem no centro da consciência. O self, ele é ao mesmo tempo o núcleo e a esfera inteira, já que ele representa a união dos opostos na psique, né? É o self que é responsável por manter organizado e sistematizado o sistema psíquico. Então vamos falar agora sobre o aparelho psíquico, que é a psique. Como mostra a imagem, eu vou deixar a referência na descrição. O consciente seria a superfície desse iceberg, né? É o que está em mais fácil acesso na psique. Já o inconsciente pessoal abrange os fatos da vida pessoal que estão mais profundos, mais difíceis de serem acessados. Agora, o inconsciente coletivo é representado pelo mar, pois cada pessoa é perpassada por fatores anteriores ao seu nascimento, o que Jung vai denominar de arquétipos. Então, em outro esquema, o consciente representa o que mantém contato com o mundo interior e exterior. O inconsciente seria individual, quando corresponde à vida do indivíduo, e coletivo, quando corresponde aos comportamentos herdados desde os primórdios da humanidade. Alguns exemplos dos arquétipos
que são incluídos no inconsciente coletivo são a persona, ânima, ânimos e o self. Bom, falando agora do inconsciente individual, todas as experiências não aceitas pelo ego, né, como foi dito anteriormente, o ego diz respeito ao centro da consciência, todas as experiências não aceitas pelo ego, elas ficam armazenadas no inconsciente individual. Toda experiência que foi um dia consciente, mas que por algum motivo acabou sendo reprimida ou desconsiderada, se encontra no inconsciente individual. Então, um problema mal resolvido, um pensamento entristecedor ou uma experiência sem importância, fraca demais para atingir e permanecer na consciência, ficam armazenadas no inconsciente individual. De maneira geral, o inconsciente individual ele tem fácil acesso à consciência, ele diz respeito aos conteúdos que o ego não suporta ou que não se encontram no ego, e conteúdos que são derivados da vida individual daquele sujeito. Bem, como foi dito anteriormente, o complexo ele deriva da vida individual do sujeito. E o Jung ele comprovou a existência dos complexos por meio dos testes de associação de palavras. Ele percebeu que havia outras palavras relacionadas a aquela palavra que causava desconforto no sujeito, que resultava na mesma reação. Por conta disso, ele supôs que existia grupos de sentimentos, pensamentos, lembranças adquiridas durante a vida, o que ele denominou de complexos. Um exemplo de complexo pode ser o complexo materno, que se caracteriza por uma pessoa muito sensível a tudo que a mãe diz ou sente, uma pessoa que inclui a mãe ou qualquer coisa relacionada à mãe em todas as conversas possíveis, que dá preferência a histórias, filmes ou acontecimentos nos quais as mães desempenham um papel relevante. Então, de maneira geral, os complexos eles dizem respeito a um conjunto de afetos que foram adquiridos durante a vida. Bem, o inconsciente coletivo provavelmente é o conceito mais importante da psicologia analítica. E ele diz respeito a uma camada mais profunda da psique, que armazena imagens primordiais, que se trata de imagens que foram herdadas dos antepassados da raça humana. E elas não são herdadas no sentido de uma pessoa se lembrar delas, mas sim são predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder do mundo tal como os antepassados experimentaram e responderam. Então, de maneira geral, o inconsciente coletivo é uma parte do inconsciente que todos temos em comum, e lá ficam armazenadas essas imagens primordiais que Jung chamou de arquétipos. E acho que um dos principais conceitos dele é o inconsciente coletivo também, né, que é diferente do resto da psicanálise. E qual você diria que é a relevância desse conceito para a psicologia analítica? Então, o conceito de inconsciente coletivo, ele veio muito assim, de uma percepção do Jung e que gerou até um rompimento, né, com Freud e tudo mais, né? E o que eu vejo é que essa percepção que Jung teve, né, com relação ao inconsciente, traz para a gente algo mais profundo, que também pode ser arcaico, primitivo, mas que é comum, independente da cultura do indivíduo, né? Então, isso eu acho muito bonito porque ele traz algo da essência do ser humano. Então, não importa se eu estou no Brasil, se eu estou na Austrália, se eu estou numa tribo indígena, eu vou ter algo que é incomum. Tanto eu quanto você vamos ter essa herança, né? Vamos assim dizer. Assim, antigamente, até hoje em dia, né? Muitas tribos elas cultuam o sol como um deus, né?
se deu sol. Mas a gente tem esse comportamento um pouco civilizado, vamos dizer, né? Quando a gente contempla um pôr do sol, um nascer do sol, é algo que a gente sente, se inspira, né? E que tem esse elemento em comum. No Museu do Inconsciente, quando você vai lá, você vê isso nas obras. Toda a manifestação de possibilidades que o ser humano traz dentro de si mesmo e que estão em outras partes, né, do planeta e que se manifestam sem passar pela experiência do indivíduo. Nos sonhos isso também acontece muitas vezes, então é nesse sentido que eu vejo muito relevante para a compreensão do ser humano. And that is an archetype. You see, an archetype always is a sort of abbreviated drama. Namely, it begins in such and such a way, it extends to such a complication, and it finds a solution in such a way. That is the usual form. As, for instance, you take the instinct of building a nest with birds. Yeah. In the way they build the nest, there is the beginning, the middle, and the end. Yeah. It is built just to suffice for a certain number of young. So, you see, the end is already anticipated. And that's the reason why in the archetype itself there is no time. It is a timeless condition where beginning, middle, and end are just the same. They're all given in one. Yeah. Now that is only a hint to what the archetype can do, you know, but that's a complicated question. Well, you know what a behavior pattern is. Yeah. Now, the way in which, say, a weaver bird builds its nest, that is an inherited form in him. He will apply all certain symbiotic phenomena between insects and plants. They are inherited behavior. And so man has, of course, an inherited scheme of functioning. You see, his liver and his heart and all his organs and his brain will always function in a certain way. Os arquétipos são imagens humanas universais e originárias. São forças ou tendências que se repetem em qualquer época e lugar do mundo. E são referentes às mesmas experiências vivenciadas ao longo da história. Então, é importante também falar que a própria palavra arquétipo já pressupõe que é algo impresso no sujeito. Porém, é importante falarmos também que o arquétipo é um modelo a ser preenchido, conforme as vivências pessoais. Então, a sua base é no inconsciente coletivo, mas ele é afetado pelo inconsciente pessoal. Um exemplo que ilustra bem isso é o do vaso, que pode ser preenchido com diversos conteúdos, mas terá um mesmo molde. É importante frisar que os arquétipos são imagens e ao mesmo tempo emoções, então não se tratam de palavras sem um significado, né? Necessariamente tem que ter uma imagem, uma palavra e um significado, uma emoção. Então, para isso eu vou usar o exemplo do número 13, que algumas pessoas acreditam que há azar nesse número, então seria a forma original desse arquétipo. Agora, não acreditar no azar do número 13 já seria uma perda do caráter original. E eu acho que outra questão também que acaba tendo relação, né, com esse fato de perpassar, né, as questões temporais e de localidade, né, como você falou, seriam os arquétipos, né? E daí a gente queria saber como que eles são percebidos na clínica, né? E qual que é mais identificado, se é possível fazer nessa qualificação. O mais identificado é difícil dizer, né?
assim, bem difícil, porque isso varia muito, às vezes até no próprio indivíduo, né? Muitas vezes o que acontece, a pessoa chega com uma questão que realmente pode estar vinculada a aspectos do complexo dela e, logicamente, do arquétipo, mas que depois já vem outras possibilidades. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da cebola, né? São várias camadas. E geralmente o que aparece na clínica são as mais superficiais e depois você vai se aprofundando. Então, eu acho que assim, um arquétipo que permeia talvez todos, né? Do herói mesmo, né? Eu acho que ele é esse arquétipo que traz essa força para a busca, para vencer os obstáculos, para não ter nenhuma desculpa ou não tem nenhum tipo de dificuldade, vamos dizer. Não que as pessoas não tenham as suas dificuldades, mas ele impulsiona, ele vai em frente. Então, na clínica, eu vejo que os pacientes, seus clientes, eles têm isso de alguma forma que, mesmo com muita dor, às vezes, não querendo olhar para certos aspectos, aquilo não detém a pessoa. E ela segue, e ela se desvincula, e ela vai e, vamos dizer assim, conquista o seu castelo, ou algo do gênero, né? Mas eu acho que ele é um arquétipo que não é o mais profundo, mas que permeia bastante o processo terapêutico. Bem, o self, ele é o principal arquétipo entre todos, justamente porque ele tem uma função muito importante, já que ele atua organizando e unificando a personalidade do indivíduo. Ele é responsável pela organização psíquica. Bem, como foi dito anteriormente, a psique ela não funciona como um quebra-cabeça, onde é possível se colocar peças lado a lado, mas sim de forma integral e unificada. E é justamente o self que garante essa unificação. Ele é o núcleo e o centro do sistema psíquico. Segundo Jung, a meta final de qualquer personalidade é justamente chegar a um estado de autorrealização, que só pode ser alcançado por uma busca de autoconhecimento, o que o arquétipo do self proporciona. Bem, quando uma pessoa ela se sente em paz consigo mesma e com o mundo à sua volta, pode-se dizer que o arquétipo do self está agindo muito bem. Por outro lado, quando o sujeito está insatisfeito ou em conflito, é porque o self não está sendo convincente. Ainda é importante ressaltar que sem a vivência dos opostos, não é possível alcançar esse movimento do self. Movimento esse que leva à totalidade psíquica. Bom, a gente colocou essa imagem da mandala para representar o arquétipo do self, porque o Jung relata que todos os símbolos que representam um círculo, encontrados em diferentes culturas, em diferentes épocas, em toda a parte do mundo, representam justamente o arquétipo do self. E para ilustrar, um dos símbolos mais conhecidos que o Jung mais relatava era justamente a mandala. Um outro arquétipo muito importante é o da ânima e do ânimos. Esses arquétipos eles representam a face interna da psique, sendo no homem a ânima, essa face interna, e na mulher o ânimos, essa face interna. O arquétipo de ânima constitui o lado feminino da psique masculina, enquanto o arquétipo ânimos compõe o lado masculino da psique feminina. Para que a personalidade seja bem ajustada e equilibrada, o lado feminino da personalidade do homem e o lado masculino da personalidade da mulher devem poder se expressar na consciência e nos comportamentos. A ânima sempre tem como primeira projeção a mãe, isso no caso do homem. Já na mulher, a primeira projeção do ânimos será no pai.
E essa primeira projeção influenciará inconscientemente os padrões que aceitamos ou negamos em um par romântico. That is a bit complicated, you know. The anima is an archetypal form expressing the fact that a man has a minority of feminine or female genes. Yeah. And that is something that doesn't disappear in him. That is constantly present. And it works as a female in a man. Therefore, already in the 16th century, the humanists have discovered that man has an anima. I see. And that each man carries his female with himself, they say it. Yes. And so that is not a modern invention. Yes. So now you see, the same is the case with the animus. That is a masculine image in a woman's mind, which is not sometimes quite conscious, sometimes it is not conscious, but it is called into life the moment that woman meets a man who says the right things. I see. And then because he said it is all true, and he is the fellow. Yes. No matter what he is. Yes. So those are particularly well-founded archetypes. Yeah. Those two. And there you can lay hands on the basis, as it were, of the archetype. They are exceedingly well defined. Quanto ao arquétipo da persona, podemos definir que é como uma máscara, pois é utilizada para esconder as verdadeiras vontades e comportamentos do sujeito. E acaba sendo uma forma de ser aceito na sociedade, porque a pessoa vai tentar se encaixar nos padrões exigidos socialmente, né? Além disso, ela pode corresponder também a uma imagem que o sujeito gosta de se parecer. A sombra é um arquétipo que representa as características escondidas do sujeito, que são inconscientes e fortemente influenciadas por instintos, com raízes aprofundadas na história evolutiva. E aqui eu cito um trecho do livro O Homem e seus Símbolos. Os animais selvagens simbolizam inúmeras vezes impulsos instintivos incontroláveis, que podem emergir do inconsciente, que muitas pessoas tentam reprimir. Então, sendo assim, a tentativa de evitar certas características pode, na verdade, prejudicar o sujeito, porque sua sombra será hostil a si mesmo, nas situações que ela é reprimida ou sobrepõe ao ego, no caso, né? Agora, quanto ao aspecto benéfico, podemos dizer que ela impele ao sujeito a ter atividades mais satisfatórias e criativas. Então, a sombra tem relação com a atividade do sujeito. O conceito importante do Jung e autêntico dele, né, é a sombra, né? E você poderia falar um pouco para a gente sobre a sombra, brevemente, e falar quando ela é maléfica para o indivíduo e quando ela pode ser benéfica, né? Ela pode ajudá-lo. O conceito de sombra, né, ele também é um arquétipo dentro da teoria do Jung, né? E por que um arquétipo? Porque todos nós temos, né, aspectos que nós, digamos assim, negamos, a gente põe debaixo do tapete. Ah, não, isso não sou eu, não. Isso é o outro, isso, né? Assim, a gente tende, geralmente, a se ver de uma forma mais legalzinha, né? Porém, dependendo da dinâmica do indivíduo, às vezes ele nega seus aspectos positivos, isso também ocorre. Então, o conceito de sombra, eu acho ele muito importante porque a gente sempre vai ter essa visão do todo, aonde está a luz, né, vamos dizer assim, onde a pessoa se vê e aonde ela não se vê. Então, durante a análise, durante o processo, vamos olhar para aquilo que não está sendo visto, vamos olhar para a sombra.
E se isso faz parte da, né, da análise. Agora, isso pode ser maléfico? No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, maléfico é você não olhar para isso. Porque você continua negando aspectos que são seus e que muitas vezes vão interferir nos relacionamentos, interferir na sua forma de lidar com a sua condição financeira, sua condição familiar, sua condição de trabalho, vão dificultar você em novos empreendimentos, em novas conquistas, né? Então, a sombra é sempre aquilo que eu acho que eu não posso, ou que eu nego em mim, mas desejo, admiro, invejo no outro, né? E, então, ela tem esses mecanismos, né, projetivos, de negação, de repressão, que interrompem a individualidade da pessoa, né, o seu desenvolvimento. Então, eu vejo que isso sim é maléfico, não olhar para a sombra. E, em contrapartida, é benéfico olhar para ela, né? É doloroso, muitas vezes, eu me ver, assim, sentindo inveja, assumindo isso e vendo que aquilo é o que eu quero, não é só... Mas será que eu estou realmente... O meu herói interno, né, vai ter essa força para fazer o que o outro fez? É mais fácil eu negar, né? Mais fácil eu dizer que não. Então, tudo isso é muito dinâmico, muitas vezes doloroso, como eu já falei, mas que traz para a consciência uma liberdade. Porque você vai conseguir assumir. Sim, eu desejo, mas não quero, não vou, né, me esforçar para isso, ou não, desejava, mas não quero mais, já que eu vi que tudo que eu tenho que, né, passar. Então, ela liberta, ela tira a pessoa de muitas situações negativas que vão trazer benefícios mesmo, né, para a vida, para os relacionamentos, para o autoconhecimento. Essa percepção, né, de si, ela teria relação com a individuação, né? O processo como se fosse um amadurecimento, assim, do sujeito, né? Com certeza, né? Esse trabalho interno mesmo que a gente faz ao longo da vida e que, na meu ver, nunca termina, né? A gente sempre vai ter, assim, um ladinho obscuro que a gente não quis olhar, mas que está ali. Só que muitas vezes é diferente. Vamos supor, eu gosto dessa imagem, né? Se você entra num quarto escuro com uma lanterna, então você vai colocando ali luz em cada pedacinho e você vai falando, nossa, aqui, olha, tem um baú. O que eu vou fazer com esse baú? Eu vou guardar ele, eu vou jogar ele fora, eu vou arrumar, eu vou reformar. Ok. Aí ali, mais para frente, tem um tapete. Tá muito velho, não quero, não, adoro esse tapete, vou guardar. E assim você vai identificando elemento por elemento nesse quarto e, de repente, né, até natural isso na gente. O nosso olho vai se acostumando com o escuro, a gente vai enxergando mais coisas e tá ótimo, você se sente à vontade naquele quarto e isso faz, vamos dizer assim, é o nosso trabalho da consciência. Algo que inicialmente poderia ser assustador, não sei o que eu vou encontrar, não quero ver, não quero mexer.
posso sentir medo, ter algum bicho ali, alguma coisa que eu não quero, né? Mas aquilo, mesmo que eu tenha que encontrar bichos e enfrentá-los, eu passo por isso e me sinto mais forte depois. Então, o processo de individuação são esses enfrentamentos, às vezes pequenos, às vezes grandes, que me fortalecem para eu ser eu mesmo. Então, quando eu chego lá na frente, esse quarto, ele vai ser o meu espaço de descanso. Ele não vai ser mais meu espaço de evitar, não quero nem entrar ali dentro. Não, eu posso visitar todos os cômodos da minha casa. Eu me sinto confortável dentro de qualquer um deles, que eu visitei um por um. E eu posso, com isso, achar uma janela, abrir, e ela vai ter luz ali dentro daquele quarto que inicialmente estava escuro. Então, o processo de individuação é basicamente isso, é um fortalecimento para um amadurecimento do si mesmo, que vai surgir, né, em algum momento, com suas necessidades mais próprias, vamos dizer. Análise, principalmente o Freud, eu acho, né, desenvolveu bastante teoria a respeito de patologias, né? E neurose, psicose, né? E como que a psicologia analítica entende as psicopatologias? A compreensão da psicopatologia na psicologia analítica, ela é bem psicodinâmica, né? Eu acho ela bem interessante, assim. Você pode ter uma mesma dificuldade, ela pode ser para uma pessoa só uma dificuldade, ou já me diz algo que essa pessoa não está muito em equilíbrio, dependendo do grau que aquilo se manifesta. A pessoa pode dizer, eu acho que estão me olhando estranho. Mas aí eu tenho uma força interna, eu consigo ir ali e olhar, não, na verdade ele estava olhando para lá, não era para mim, né? Então tinha algo estranho lá e eu achando que era comigo. Então eu encaro a situação, não fico só no meu pensamento. E eu posso achar que estão me olhando estranho, vou lá e agrido as pessoas, xingo elas. Aí eu já não estou mais em equilíbrio. Então, a compreensão disso traz, assim, que eu entendo que quando o indivíduo perde o controle, ele está sendo dominado por complexos. E que tem uma força arquetípica aí também que alimenta isso, né? Então, nesse sentido que ela é psicodinâmica, eu preciso entender esses mecanismos e saber em que graus eles atuam, e isso eu vou buscando sempre, né, um ponto de equilíbrio na pessoa. Eu acho que, assim, a grosso modo, é trazer luz à sombra, né? Todos nós temos as nossas neuroses, as nossas questões aí mal resolvidas, os nossos quartos escuros, que a gente não gosta muito de visitar. Então, a gente precisa, sim, sempre estar olhando para isso. Às vezes, eles vêm até a gente, né, num sonho, em alguma forma. Então, eu diria assim, a gente precisa sempre dar atenção consciente, né? Depois você passa pelo processo, você consegue fazer muitas vezes isso sozinho. O Jung fez, né, toda a trajetória dele sozinho. Então, isso é algo do ser humano, né? A individuação, ela é uma potencialidade. Mas se eu não coloco um pouco de energia, se eu não tenho algo dentro de mim que me faz questionar, eu fico aonde eu estou mesmo, né? E aí eu corro o risco de que isso possa gerar situações neuróticas ou até mesmo psicóticas nas minhas relações, né?
Bom, de maneira geral, existem muitos arquétipos, dezenas de arquétipos. A gente decidiu aqui falar somente dos principais. E agora eu vou falar de mais alguns de forma mais breve, que também são muito importantes. Mas cabe ressaltar que existem muitos outros, muitos outros além desses que a gente está tratando aqui. Bom, um outro arquétipo importante e bem presente é o arquétipo do velho sábio, que é um arquétipo que traz sabedoria, que mostra que ele tem essa função de mostrar um caminho, de dar uma luz, né? Ele é uma espécie de insight, ele é algo intuitivo, né? É um pensamento automático, sem raciocínio, mas que surge e acaba mostrando uma solução, né? Ele atua de forma interna e externa, né? De forma interna, é justamente nesse momento quando a gente alguma ideia, algum insight, algo surge na nossa mente que parece a solução daquele problema, parece uma resposta, e ele atua de forma externa quando uma outra pessoa passa essa ideia que a gente estava buscando, essa solução, outra pessoa fala, passa ela para a gente, né? Um exemplo muito encontrado em histórias, mitologias, filmes, é justamente essa figura do velho desse velho sábio que passa essas mensagens, que ajuda o protagonista das histórias normalmente e dá uma luz, né, um caminho para normalmente o personagem principal da história, né? Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Quem é você? E o que você quer? Um outro arquétipo muito importante é o arquétipo do herói, que ele diz respeito quando nós recebemos um chamado, né? Quando nós sentimos motivados a lutar por algo ou por alguma causa. E todo tipo de transformação na nossa vida, na vida do indivíduo, né? Tem influência do arquétipo do herói, já que é ele que promove toda uma jornada em busca do sucesso, né? É, a maioria das histórias, mitologia grega, das mitologias em geral, tem esse padrão do arquétipo do herói, que é aquele herói que tem uma vida tranquila no início, mas que ela é desestruturada por algum acontecimento e ele necessita se lançar numa jornada, né? Se lançar na jornada do herói. E, por último, o arquétipo da grande mãe, que ele é identificado nos atos de cuidado, de acolhimento, de carinho, mas é importante dizer que esse arquétipo ele não se encontra somente em mulheres. É um erro achar que ele é uma espécie de instinto materno. Ele é um arquétipo que existe em todo indivíduo. Um exemplo de quando ele age, de quando ele atua, é justamente quando estamos perto de algum bebê. Porque não importa se é homem ou mulher, ou até mesmo a idade que seja, a gente tem um sentimento de cuidado, de carinho, de proteger aquela criança, naquele bebê. E também quando nós temos uma prática de cuidado com a gente mesmo. A teoria dos tipos psicológicos é de extrema importância para a psicologia analítica. É uma teoria sobre a personalidade que propõe tipos de pessoas. E é importante falar que esses tipos não são engessados ou puros, porque a nossa psique é dinâmica. Então, a classificação do tipo, ela se dá pela atitude e funções que dominam no sujeito. Mas elas podem variar de acordo com as situações, né? Elas são dinâmicas, como eu comentei. E eu vou deixar mais materiais sobre isso na descrição também, porque esse assunto é bem extenso. Mas, resumidamente, as atitudes são introversão e extroversão. A introversão é a facilidade de voltar-se para si, e a extroversão seria a facilidade para se voltar às coisas e pessoas, o mundo externo. Agora, quanto às funções, primeiro de julgamento. O pensamento é como um raciocínio lógico. Agora, o sentimento tem caráter valorativo. Por exemplo, classifica algo em bom ou ruim, bonito ou feio. Agora, quanto às funções de percepção, temos a sensação, que é mais presa ao concreto,
e a intuição, que é ligada ao mundo das ideias. Então, para exemplificar, uma pessoa extrovertida pode e tem momentos de introversão. Como eu falei, é algo dinâmico, que não define completamente o sujeito. Psicológicos, né? A gente queria saber como que ela pode ser usada na clínica e como que ela pode ajudar também na prática, né, da clínica. Ok. Eu acho ela, assim, muito útil, né? Porque ela também não é algo, eu acho que é legal também deixar isso claro, né? A tipologia, ela não é algo fixo, rígido. Eu sou pensamento, então eu não lido com os meus sentimentos, não. Às vezes, a gente até pode estar atuando na nossa, de uma forma invertida, dependendo do momento que a gente está. O indivíduo em crise, por exemplo, né, a função inferior dele, ela assume o controle. Então, eu tenho que tomar um cuidado, né, para não tornar isso algo fixo, rígido. Mas de entender a psicodinâmica, saber que a gente tem sempre, sim, né, um ponto forte na forma de lidar com as situações, que vai me direcionando nesses enfrentamentos. E aí, com essa compreensão, o que eu vou fazer enquanto, né, terapeuta, enquanto analista? Eu vou buscar o elemento complementar e ver até que ponto que ele está, vamos dizer assim, muito deixado de lado mesmo, né? Então, uma função pensamento, o indivíduo, às vezes, ele pode ser mais flexível com o sentimento também, né? Não vou fazer só o que eu tenho que fazer, vou fazer também um pouquinho aquilo porque eu gosto. Vamos dar um exemplo, né? Ele se permite um pouco essa troca. Agora, tem pessoas que são mais rígidas, então não se permitem mesmo, trabalha só no aspecto mesmo do que tem que ser feito, porque precisa, e aí a gente tem hoje muito, né, exemplos assim de workaholics, que tem uma meta externa e direciona o pensamento para isso, e esquece um pouco de olhar para si mesmo, né? Para a sua interioridade. Então, será que eu estou feliz com tudo isso que eu estou fazendo? Eu gosto? É isso mesmo? Então, é nessa forma que a gente vai trabalhando, buscando a complementariedade. O indivíduo muito intuitivo, ele vai esquecer de muitas coisas, né? Assim, ele vai agir de uma forma, às vezes, até não muito bem, não vai ser muito bem compreendido, mas dentro dele ele tem todo o entendimento do porquê ele está agindo daquele jeito e a certeza de que aquilo vai dar certo, mas não é sempre que a gente pode funcionar assim na vida. Às vezes eu preciso da outra função, né? Eu preciso da sensação, eu preciso um pouco mais de concretude para poder fazer o meu passo a passo, para poder mostrar para o outro, olha, eu vou chegar lá, tá? Como? Não sei. O intuitivo, ele vai. Mas, às vezes, se ele tem a sensação, ele vai direcionar, não, primeiro eu vou passar por esse caminho, depois pelo outro. Então, um complementa o outro e isso facilita a adaptação em qualquer situação da vida, né? Então, o trabalho, nesse sentido, ele é de realmente estimular um pouco o que está sendo deixado de lado, né? Tem lá na tipologia a função principal, a função inferior. Eu não acho que ela seja inferior, eu acho até que ela é muito boa, porque ela também traz aspectos do inconsciente, ela está lá mais em contato com o inconsciente, então ela vai aparecer mais nos sonhos, né? Ela vai... eu me lembro de um paciente uma vez
que ele era muito pensamento. E ele não entendia porque ele sonhava que ele estava numa praia. Ah, sonho bobo, nem vou contar, não, bobeira. Ah, eu estava na praia. Assim, né? Então, até chegar nessa compreensão assim de que aquilo é importante, ele precisa também relaxar, ele precisa também fazer outras coisas, isso faz parte do processo. Para finalizar, é interessante falar quanto às principais diferenças conceituais entre Jung, a teoria proposta por Jung, e a psicanálise freudiana. Então, primeiro, a psicologia analítica se desprende da psicanálise freudiana porque utiliza outros conceitos de tipos psicológicos, arquétipos, estudos sobre símbolos e principalmente o inconsciente coletivo. Ao contrário de Freud, que aborda pulsão de autoconservação e pulsão sexual, Jung preza pela totalidade e também aborda a autorrealização do sujeito, que vai depender de suas vontades e desejos que são únicos, né? E não são restritos só à sexualidade ou só à autoconservação. Outra diferença é que, para Jung, o inconsciente abrange o passado e o futuro. O passado seria composto por questões que são herdadas desde os primórdios da humanidade e também questões da vida pessoal do sujeito. Agora, esse aspecto do futuro representa uma função criativa do inconsciente, que é de apresentar coisas novas ideias, coisas que nunca existiram antes, né? E nunca existiram conscientemente também. Então, por isso que há uma grande diferença entre o inconsciente, o conceito inconsciente proposto por Jung e Freud, porque Freud já vai focar mais nas questões passadas que foram reprimidas, né? Legal. Agora falando um pouco já do Jung e da teoria, né? A gente sabe que ele tem uma relação, né? A história dele e do Freud se cruzaram, né? Eles se conheceram e tudo mais. Mas qual que você diria que é a inovação que o Jung traz a partir, né, das ideias básicas do Freud, né? Que ele traz ideias básicas da psicanálise e o Jung vai para um outro caminho depois. Quais você diria que são as inovações que o Jung traz a partir disso? Eu acho que o Jung contribui muito assim com a ampliação do conceito de libido, né, da energia psíquica, porque para o Freud a libido está muito vinculada à questão da sexualidade, né, como uma fonte de satisfação, e até mesmo todos os mecanismos seriam uma forma de, né, na compreensão freudiana, de que algo ali foi reprimido, de que algo ali não veio para a consciência, né? Então essa dinâmica, eu acho que o Jung traz elementos que ampliam muito a possibilidade que não só focada nesse aspecto. Então a gente pode ter também, né, os mesmos mecanismos de repressão e tudo mais, mas com outras motivações. Então, vamos dizer, pode estar relacionado ao poder, ao amor, à religiosidade, inclusive até a questão da sexualidade, né? Também, eu acho que assim, Jung não exclui isso, mas ele amplia. Então, as motivações no ser humano não seriam só nessa base, mas sim com outras possibilidades. Primeiro ponto que é importante falar também da interpretação dos sonhos. É diferente, pois Jung utilizou o sentido atribuído por quem sonhou. Então, pode-se dizer que é um processo que acontece com um trabalho conjunto do analista e do paciente ou cliente.
E além disso, é nos sonhos que os arquétipos e simbologia geralmente aparecem. Conceitos esses que foram muito estudados por Jung, né, que estão presentes na teoria dele. A questão dos sonhos, né, na análise. E a partir disso, duas perguntas. Primeiro, se atualmente a psicologia analítica, a análise, né, utiliza os sonhos ainda, faz interpretações dos sonhos, e qual é a diferença do método de interpretações do Freud e do Jung? Sim, eu acho que assim o trabalho com sonhos ele é fundamental, assim, né, na análise. Acredito que até tanto na psicanálise quanto na psicologia analítica. Então, o que o sonho traz, de um modo geral? Né? Ele vai trazer aspectos do inconsciente individual, do inconsciente coletivo, aspectos arquetípicos, sombrios, que vão ajudar nesses enfrentamentos que eu falei. Né? Então, usando de novo o mesmo exemplo, eu sonho com um tapete, né? E de repente no meu quartinho tem um tapete. Então, o que isso simboliza, né? Era de quem, né? O que ele está ali representando? E isso é algo muito da psicologia analítica. O símbolo ele é totalmente individual. Então, é o que a pessoa atribui àquele elemento. Né? Não é o analista que vai falar, não é nada assim. Eu posso ajudá-lo a ampliar. Olha, tem algumas culturas que o tapete tem lá a história de que ele voa, ou tem outras culturas que o tapete representa. Eu posso ajudá-lo a ampliar, mas o significado ele é totalmente individual. Né? Então, essa é uma característica da interpretação dos sonhos na psicologia analítica. Agora, na psicanálise, o sonho, ele, né, assim, basicamente vai dizer em qual etapa que o indivíduo está, né? Se ele está mais paradinho assim, na fase oral, na fase anal. Então, de repente, assim, o que pode representar esse tapete para aquela pessoa dentro, né, da linha freudiana? Pode ter sido o tapete que ele se sente acolhido, e que teve todo, né, um conteúdo mesmo da fase oral, né, desse momento inicial do desenvolvimento. Então, basicamente, eu diria que, né, como eu falei antes, a gente vai ter na psicologia analítica uma amplitude maior de possibilidades para cada elemento. Agora, quem vai dizer realmente o que é e dar o sentido para cada símbolo é o paciente. Então, Cris, as nossas perguntas, né, já foram respondidas e a gente queria te agradecer, né, primeiramente, por ter se disposto a participar da entrevista e também perguntar se você tem algo a acrescentar ao que foi falado. Então, eu agradeço o convite, né, é sempre muito bom poder colaborar com o aprendizado, né, estimular um pouco a curiosidade. Assim, o que a gente comentou aqui é um pouco do que é a psicologia analítica. Tem muitos outros aspectos que a gente não explorou nem daria tempo, né? Então, assim, o que eu gostaria de colocar é isso. Assim, às vezes eu vi em algumas situações Jung sendo considerado um pouco muito místico, né? Quebrar um pouquinho essa visão, porque tem muita técnica, né? Tem muito embasamento, toda a teoria dele também teve uma base filosófica.
Então, de olhar também para os dois lados, né? Tem um ser que foi caminhando e destrinchando sobre o seu caminhar, deixou aí um legado, né, para gente, mas teve também esse ser que pesquisou muito, estudou muito, investigou muito, e eu acho que é o que a gente pode hoje desfrutar do trabalho dele, né? Então, sejam bem-vindos aí a conhecer a psicologia analítica. Obrigado. Obrigada. E eu acho que bem relevante isso que você falou, realmente. Acho que tem um estigma forte, né, na teoria, na abordagem. Acho que realmente precisa mudar isso, né? Tentar interpretar da maneira mais correta, mais técnica, realmente, né? Científica. É muito importante. Suas falas foram muito ricas. Também agradeço. Muito obrigado pela disponibilidade. E é isso. Então é isso, agradecemos por terem assistido o material. Esperamos que ele tenha servido como uma forma de instigar vocês a conhecerem melhor sobre a psicologia analítica. É isso. Muito obrigado por terem assistido. Só lembrando que todos os materiais de apoio usados para elaborar a apresentação estão todos na descrição. E quem tiver interesse de se aprofundar mais na psicologia analítica pode conferir lá. Muito obrigado. É isso.